Por mais que eu tentasse esconder, meu coração sempre soube que havia algo de errado comigo naquela família. Era como se eu estivesse ali apenas de favor, como uma peça fora do lugar num quebra-cabeça que nunca se encaixava. Cresci ouvindo que meu pai era um homem justo, um empreendedor de sucesso no interior de Minas Gerais, respeitado por todos e amado por muitos. Mas amor, se ele teve por mim, escondeu bem. Quando ele faleceu, deixando para trás uma herança milionária, meus irmãos receberam prédios comerciais, fazendas, ações em grandes empresas. E eu recebi uma casa velha, escondida no meio de um matagal, num povoado esquecido chamado Alto do Cedro. Achei que fosse uma piada de mau gosto, mas não era. Era o que estava escrito no testamento, lido por um advogado que nem conseguiu esconder o constrangimento. A casa ficava a quase 4 horas de distância da cidade onde morávamos. Não havia luz elétrica, nem vizinhos por perto. Só o som dos grilos, o cheiro de terra molhada e uma sensação incômoda de abandono. Quando vi a casa pela primeira vez, pensei em vendê-la na mesma hora. O telhado estava caindo, as janelas quebradas e o mato tomava conta de tudo. Mas algo me impediu. Talvez fosse teimosia, talvez fosse esperança, ou talvez fosse o modo silencioso do meu coração dizer que ali havia algo mais do que se via. Antes de continuar, quero te convidar a se inscrever no canal e deixar seu comentário. Quero muito saber se você já viveu alguma injustiça parecida. Me conta nos comentários. E se quiser acompanhar cada capítulo dessa história real, ativa o sininho. Vamos juntos até o fim. Voltei para casa com a chave daquela casinha no bolso e um nó no peito. Meus irmãos, Rafael e Vinícius, estavam radiantes com a partilha da herança. Vinícius herdou 2 fazendas produtoras de café que, sozinhas, valiam mais de 30 milhões. Rafael ficou com o prédio comercial no centro da cidade, alugado para clínicas e escritórios. E eu comentei sobre a casa no Alto do Cedro. Rafael riu com desprezo. Pelo menos agora você tem onde morar, Caio. Para de reclamar. Vinícius completou. A casa deve estar caindo aos pedaços, mas combina com seu estilo mais simples, não é? Me calei, porque discutir com eles sempre foi inútil. Desde criança era assim. Eles ganhavam tudo, enquanto eu ganhava silêncio. Na infância, os aniversários deles tinham festa, convidados, bolo confeitado. Os meus tinham pão de queijo, suco de saquinho e parabéns cantado com pressa. Me diziam que era porque estávamos sem dinheiro, mas curiosamente, o dinheiro aparecia quando era o aniversário deles. Lembro de uma vez, quando ganhei uma medalha de ouro na Olimpíada de Matemática da escola. Tinha 12 anos. Levei a medalha para casa com o peito estufado de orgulho. Mostrei para minha mãe, esperando um sorriso. Ela olhou de relance e disse apenas, parabéns. Depois, voltou para o tanque de lavar roupa. Já Rafael, quando ganhou um troféu num campeonato de futebol entre colégios particulares, minha mãe fez um jantar especial. Comprou carne, cerveja para o meu pai, chamou os tios e até pendurou o troféu na sala. Eu assisti tudo calado, com a medalha no bolso. Foram anos tentando entender o porquê. Eu me esforçava, tirava boas notas, era respeitoso, não dava trabalho. E mesmo assim, eu era o último. Sempre. Era como se eu fosse um hóspede que ficou tempo demais numa casa onde não era bem-vindo. Com o tempo, aceitei. Aprendi a me conformar. Mas dentro de mim, algo sempre gritou por justiça. A morte do meu pai, confesso, mexeu comigo de forma estranha. Não chorei, não consegui. Era como se ele tivesse morrido dentro de mim muito antes de morrer de verdade. No velório, vi meus irmãos chorando e se abraçando, minha mãe vestida de preto, a voz embargada, e eu apenas observava, como quem assiste um filme onde não faz parte do elenco. Quando o caixão foi baixado na terra, uma parte de mim desejou que com ele fosse enterrada também a dor de uma vida inteira sendo invisível. Mas a vida é teimosa. E decidiu que eu precisava voltar naquela casinha. Talvez para encerrar um ciclo. Talvez para entender o que realmente estava por trás daquela herança. Com uma mochila nas costas, peguei o ônibus até a cidade mais próxima e depois uma jardineira velha que me deixou a 2 quilômetros da casa. O resto do caminho fiz a pé, sob um céu nublado que prometia chuva. Chegando lá, fui recebido pelo silêncio. A casa, apesar de velha, tinha um ar melancólico, como se quisesse contar histórias que ninguém quis ouvir. Abri a porta com a chave que o advogado me deu. A madeira rangeu. O cheiro era de mofo e saudade. No chão da sala, coberto por folhas secas, havia um velho tapete desbotado. Nas paredes, quadros virados de cabeça para baixo. Tudo parecia propositalmente esquecido. E então,
Algo me chamou a atenção. Um envelope sobre uma cômoda. Nele, meu nome, Caio. A caligrafia era do meu pai. Minhas mãos tremiam quando segurei aquele envelope. Não sabia o que esperar. Não sabia sequer se queria saber. Durante anos, eu me acostumei com o silêncio do meu pai, com os olhares vazios, com a ausência disfarçada de presença. Então ver meu nome escrito com sua letra firme, naquele pedaço de papel amarelado, era como uma batida de porta que ecoava pelo passado. Sentei em uma cadeira bamba, puxei a aba do envelope e retirei uma folha dobrada com cuidado. A carta era breve, quase seca. Caio, se você está lendo isso, é porque já não estou mais aqui. Sei que você deve estar confuso com o que recebeu, mas quero que saiba que essa casa tem mais valor do que qualquer bem material. Não deixe que o abandono te engane. Há algo aqui que é só seu e que ninguém mais entenderia. Confie na sua intuição. E quando a chuva cair, preste atenção. Com amor, seu pai. Li e reli aquelas palavras até quase decorar. Com amor. Nunca tinha escutado isso dele em voz alta. Era estranho ver escrito, como se fosse uma mentira ou uma verdade dita tarde demais. Fiquei sentado ali por um tempo que não soube medir. O silêncio da casa parecia me envolver como um cobertor de lembranças frias. Dei uma volta pelos cômodos. O chão rangia sob meus pés. Os móveis estavam cobertos por panos embolorados, mas ainda resistiam. Havia fotos antigas em uma gaveta da cômoda, todas de tempos que eu não vivi, pessoas que eu não reconhecia, lugares que nunca visitei. Em uma das imagens, um homem muito jovem sorria ao lado de uma mulher ruiva, encostados na cerca da frente da mesma casa onde eu estava. O jovem era meu pai, a mulher não era minha mãe. Pus a foto de lado, me levantei e abri a porta dos fundos. Dava para um pequeno pomar, quase engolido pelo mato. Havia um banco de madeira quebrado debaixo de uma jabuticabeira torta, e ali, por um instante, me sentei e chorei, pela dor acumulada, pela dúvida que crescia dentro de mim, e pela sensação de que alguma coisa muito grande ainda estava para acontecer. Naquela noite, a chuva caiu, pesada, fria, intensa, como se lavasse não só o telhado antigo, mas também as dúvidas do meu peito. Fiquei acordado até tarde, ouvindo o barulho das gotas nos vidros rachados, o sopro do vento atravessando as frestas da parede, e então me lembrei da carta. Quando a chuva cair, preste atenção. Levantei como se alguém tivesse me puxado pela mão. Saí para a varanda debaixo de chuva, sem guarda-chuva, sem medo. Olhei ao redor, esperando que algo acontecesse, mas nada aconteceu. Apenas chuva e o cheiro de terra molhada. Desci os degraus, andei pelo quintal, me aproximei da jabuticabeira e parei ali, sem saber o que procurar. Foi então que percebi, no canto da parede lateral da casa, por trás de uma trepadeira, algo brilhava sob a água da chuva. Me aproximei. Era uma pequena placa de metal presa na parede de tijolos, quase imperceptível, coberta por anos de poeira e folhas secas. Toquei nela. Não havia nada escrito, mas era como uma tampa. Forçando um pouco com os dedos, consegui soltar a peça. Atrás dela, havia um pequeno nicho escavado na parede. Dentro, uma caixa de madeira. Tranquei a respiração ao tirá-la dali. Levei para dentro. Estava encharcada, mas ainda fechada. Ao abrir, encontrei o que parecia ser um mapa, uma chave enferrujada e outra carta, menor, também com meu nome. A carta dizia: não conte nada a ninguém. Siga o mapa. A chave abrirá o que precisa ser revelado. Faça isso sozinho. Era tudo muito estranho. O mapa era antigo, desenhado à mão. Mostrava os arredores da casa, com um X marcado próximo a uma pequena trilha nos fundos do terreno. Senti o coração disparar. Meu pai sempre foi um homem frio, mas meticuloso. Se ele deixou tudo isso, era porque havia algo realmente importante ali. No dia seguinte, esperei a chuva cessar e segui a trilha, com o mapa em mãos. O mato era alto, os espinhos rasgaram minha calça, mas continuei. Após alguns minutos, encontrei o local marcado no mapa. Uma pequena construção de pedras quase toda coberta de musgo. Era como um poço, mas sem água. Ao redor, nada além de silêncio. A chave que encontrei na caixa parecia se encaixar em uma pequena tranca de ferro presa a uma tampa de madeira. Coloquei a chave. Girei. Com esforço, levantei a tampa. Lá dentro, havia outra caixa, de metal, pesada. Retirei com dificuldade. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Voltei para casa carregando aquela caixa, sem saber o que pensar. Coloquei sobre a mesa da sala. Respirando fundo, abri. Dentro, havia documentos, muitos, e mais dinheiro do que eu poderia contar. Mas mais do que isso, havia algo que mudaria tudo. Um envelope grande, com um selo antigo, em letras grandes,
meu nome completo. Não era só mais uma carta, era um testamento. Se você chegou até aqui comigo, respira fundo. Eu sei que a história parece de filme, mas tudo isso aconteceu. E se de alguma forma você sentiu algo parecido na sua vida, me conta aqui nos comentários. Eu leio cada um, de verdade. E se ainda não se inscreveu, aproveita agora. Esse canal não é só sobre histórias. É sobre vida, dor e recomeço. Aqui, sua voz também importa. Eu olhei para aquele testamento como se tivesse em mãos uma bomba prestes a explodir. O papel era grosso, antigo, com o brasão de um cartório do interior que eu nem sabia que existia. Rasguei o selo devagar, como se estivesse rompendo uma barreira entre tudo o que eu achava que sabia sobre minha vida e uma nova verdade. Dentro havia várias páginas escritas à mão. A caligrafia era elegante, formal, mas carregada de emoção contida. Caio, se você estiver lendo isso, então você descobriu o que eu escondi de todos por anos. Você pode me odiar por isso. E talvez tenha razão, mas tudo o que fiz para proteger você. O que está neste documento não pode ser compartilhado com ninguém da família. Pelo menos não até que você esteja pronto para encarar tudo. Minhas mãos suavam. Eu lia linha por linha com o estômago embrulhado. O testamento dizia que, ao contrário do que foi apresentado oficialmente, meu pai havia deixado sob minha responsabilidade todos os direitos de uma grande propriedade rural registrada em nome de um terceiro. Não era apenas a casa, era uma área vasta de terras, aparentemente abandonadas, mas que guardavam um valor incalculável. Mais adiante vinha a revelação que me arrancou o chão. A casa no alto do cedro não era uma simples lembrança de família. Ela era o centro de uma operação sigilosa feita por meu pai nos últimos anos da sua vida. Segundo ele, aquela terra escondia mais do que riquezas. Escondia o passado, um passado que havia sido enterrado com mentiras, pactos e segredos que a família preferiu varrer para debaixo do tapete. Meu coração disparava, a respiração ficou curta. A carta mencionava nomes que eu nunca tinha ouvido. Um deles era Miguel Pires, um velho contador de confiança do meu pai, que vivia recluso numa cidade vizinha chamada Campina Azul. Outro nome era o de uma mulher, Áurea, e esse nome acendeu um alarme na minha mente. Era o mesmo nome da mulher da fotografia que vi mais cedo, a mulher ruiva, que não era minha mãe. Larguei os papéis e fui buscar aquela foto novamente. Lá estava ela, sorrindo ao lado do meu pai, no mesmo lugar onde agora eu tentava juntar os pedaços da minha história. Será que ela era a chave de tudo? Quem era Áurea? O que significava para meu pai? E mais importante, o que significava para mim? Na mesma caixa do testamento, havia um pequeno caderno preto, com anotações e datas. Eram registros antigos de movimentações de dinheiro, investimentos, compras de terras, tudo feito em nome de outras pessoas. Por fora, parecia uma contabilidade comum, mas havia códigos, símbolos ao lado de algumas entradas, um triângulo desenhado em vermelho, uma estrela azul, uma letra A circulada. E todos esses símbolos apareciam junto ao nome de Áurea. A essa altura, o sol já tinha desaparecido e a chuva havia voltado. Eu estava sozinho naquela casa antiga, cercado por papéis, com mais perguntas do que respostas. As paredes pareciam apertar. O passado gritava em cada detalhe. E pela primeira vez, senti medo. Decidi dormir, mas o sono não veio. Me virei a noite toda, com imagens passando pela minha cabeça como um filme antigo, rabiscado. A mulher da foto, os nomes nas cartas, as terras escondidas, a chave, a chuva. Tudo parecia conectado, como peças de um quebra-cabeça que ainda me faltavam para entender. Pela manhã, sem pensar duas vezes, decidi que iria até Campina Azul procurar o tal Miguel Pires. Se ele ainda estivesse vivo, talvez pudesse me ajudar a entender o que meu pai queria me dizer com tanta urgência. Arrumei as cartas, o mapa, o testamento e o caderno dentro de uma mochila e saí. A estrada de terra até a rodovia estava lamacenta. O barro espirrava nos pneus do meu carro velho. Mas eu estava decidido. No caminho, tentei me lembrar se já tinha ouvido falar daquele contador alguma vez. Mas nada me vinha à mente. Meu pai sempre foi reservado, do tipo que não misturava assuntos de família com negócios. Chegando em Campina Azul, uma cidade pequena com ruas de paralelepípedo e cheiro de pão fresco nas esquinas, fui direto para o cartório onde o testamento havia sido registrado. Fui recebido por uma senhora simpática, que ficou surpresa ao ver o nome de Miguel Pires. Seu Miguel, ele mora ali no final da Rua das Acácias, mas já está bem idoso, quase não recebe visitas. Agradeci
e fui até o endereço. Uma casa simples, com varanda e uma rede balançando ao vento. Bati palma. Um senhor muito magro, de cabelo totalmente branco e olhos vivos, surgiu na porta. Boa tarde, seu Miguel. Meu nome é Caio Andrade. Sou filho de Alberto Andrade. Quando falei o nome do meu pai, os olhos dele se arregalaram. Ele ficou em silêncio por um momento, depois me chamou para entrar. Você finalmente veio. A frase dele me congelou, como se ele já esperasse por mim. A casa do Sr. Miguel era silenciosa, mas não por falta de histórias. Cada canto parecia carregar uma memória. Uma lembrança do tempo que passou sem pedir licença. Sentei-me numa poltrona antiga, coberta por um pano florido. Ele me ofereceu café, e mesmo com as mãos trêmulas, preparou tudo com um cuidado que me lembrou meu avô, que eu mal conheci. Quando voltamos à sala, ele sentou-se diante de mim, cruzou as pernas devagar e ficou me observando com olhos profundos, como se tentasse enxergar além do meu rosto. Seu pai me pediu que eu não procurasse você. Disse que quando chegasse a hora certa, seria você quem viria até mim, disse ele com voz pausada. E se você chegou, é porque a verdade finalmente está batendo na sua porta, Caio. Engoli em seco. Assenti com a cabeça e tirei da mochila o testamento, o caderno de anotações e a carta com o nome de Áurea. Estendi para ele, que pegou tudo com cuidado, como se estivesse manuseando um pedaço de um passado que ele mesmo ajudou a enterrar. Áurea, você ainda não sabe quem ela foi, não é? Neguei com a cabeça, e ele suspirou profundamente. Seus olhos marejaram. Era evidente que aquele nome carregava muito mais do que simples lembranças. Ela foi o grande amor do seu pai, mas também foi muito mais do que isso. Ele começou, olhando pela janela como se falasse com alguém que não estava mais ali. Áurea era sua tia, irmã da sua mãe biológica, e foi a única que se opôs ao que aconteceu com você quando era apenas um bebê. Aquelas palavras bateram em mim como uma onda gelada. Minha respiração falhou por um instante. Minha tia? Que história era aquela? Seu pai? Não era apenas seu pai por laços de sangue, Caio. Na verdade, ele te criou como filho porque sua mãe morreu muito jovem. E ele era o único que poderia te proteger do que vinha depois. Havia interesses. Havia pessoas que queriam o que era seu. E ele sabia disso. Então, para te manter a salvo, te registrou como filho. Mas a verdade é que você é herdeiro de uma outra linhagem. Uma que vem de Áurea e dos bens que estavam no nome dela. Senti o mundo girar. Minhas pernas formigaram. Tudo o que eu sabia sobre mim mesmo parecia desmoronar ali, naquela sala de paredes descascadas. Miguel então apontou para o caderno de anotações. Aqueles símbolos foram usados para camuflar os investimentos feitos em seu nome, sem que ninguém soubesse. A letra A é de Áurea, as terras, as aplicações financeiras, as ações. Tudo foi sendo reunido ao longo dos anos, como forma de garantir que, quando você crescesse, teria uma base sólida. Seu pai nunca confiou em sua família. Ele sabia que seus irmãos e até sua mãe escondiam interesses. E o testamento oficial, aquele que você viu, foi só uma cortina de fumaça. As palavras se chocavam dentro de mim. Minha cabeça latejava. Era como se eu estivesse lendo um livro sobre outra pessoa, mas era minha vida, minha história, meus pais, meus irmãos, minha origem. Tudo questionado, tudo virando névoa. Miguel se levantou, foi até uma estante e retirou uma caixa de madeira envelhecida. Dentro estavam documentos selados e fotografias antigas. Me mostrou uma foto de uma mulher jovem, sorridente, com traços muito parecidos com os meus. O cabelo ondulado, os olhos castanhos claros. Essa era sua mãe biológica. Se chamava Lúcia. Morreu num acidente misterioso quando você ainda era bebê. E Áurea, a irmã dela, passou a te criar. Foi então que seu pai entrou na história. Não consegui segurar as lágrimas. Aquela mulher, eu nunca a tinha visto, mas havia algo nela que parecia me reconhecer. Miguel continuou explicando com voz firme, mas cheia de sentimento. Seu pai prometeu a Áurea que protegeria você com a própria vida. Ela confiou nele, e juntos, criaram esse plano de esconder as verdades por trás de papéis, nomes falsos e imóveis, em nome de terceiros. Mas quando Áurea adoeceu e depois desapareceu, ele ficou sozinho nessa missão. Aquela revelação me desmontou por dentro. Por tantos anos, achei que era o rejeitado, o invisível. Mas, na verdade, eu era o protegido, o segredo, o centro de uma guerra silenciosa que eu nem sabia que existia. Miguel me entregou outro envelope. Ele pediu que eu te desse isso se você viesse até mim, mas só depois que soubesse de toda a verdade. Abri devagar. Dentro, havia uma nova carta do meu pai, uma das mais longas. Nele,
Ele explicava o motivo de ter me mantido distante dos negócios da família, das festas, das decisões importantes. Era tudo por segurança. Ele dizia que, se eu estivesse sempre à margem, nunca despertaria o interesse de pessoas que poderiam me usar, e pedia perdão por ter me feito sentir menor, quando na verdade eu era tudo o que ele tinha de mais precioso. Fechei os olhos e deixei as lágrimas escorrerem. Miguel colocou a mão sobre meu ombro, com firmeza e carinho. Você foi amado, Caio. De um jeito silencioso, torto, mas profundo. E agora, você tem em mãos a chance de recomeçar. Na volta para casa, o silêncio do carro parecia conversar comigo. O asfalto molhado refletia um novo caminho. Eu ainda não sabia o que fazer com tudo aquilo, mas sabia que nunca mais seria o mesmo. E se você está aqui até agora, talvez também tenha enfrentado momentos em que o mundo parecia te esconder algo. Me conta nos comentários. Quero muito saber de você. Aqui, nesse espaço, sua história é importante. Cada palavra sua pode tocar outra vida, assim como a minha foi tocada por uma simples carta. Voltei para a casa no alto do cedro, com a cabeça em turbilhão. Cada passo até ali me parecia uma peça de um quebra-cabeça que eu não sabia nem que existia. Tudo o que ouvi de Miguel ecoava como um sussurro constante dentro de mim. Era como se, finalmente, as peças do meu passado estivessem se encaixando, mas cada encaixe doía mais do que o anterior. Não era só sobre mim, era sobre minha mãe, que eu nunca conheci, sobre Áurea, que tinha me amado em silêncio, e sobre meu pai, que me protegeu à sua maneira, me mantendo no escuro para que eu não fosse destruído pela ganância da própria família. Naquela noite, deitei no colchão fino do quarto e encarei o teto de madeira velha. Não dormi. Os pensamentos não deixaram. Pela primeira vez, eu me perguntei: quem sou eu de verdade? Um filho perdido? Um herdeiro escondido? Ou apenas alguém que cresceu acreditando numa mentira tão bem contada que se tornou realidade? Pela manhã, acordei decidido a revisar tudo o que tinha em mãos. Espalhei os documentos pela mesa da sala, junto com os mapas e anotações que Miguel havia me dado. Ao analisar com mais atenção, percebi algo estranho. Havia uma anotação repetida em vários papéis, sempre com o mesmo código, ZR41. Era como um nome ou um marcador. Nas margens dos documentos, uma letra minúscula escrita a lápis, refúgio. Era como se estivessem tentando esconder ainda mais alguma coisa. Um local, uma reserva, um cofre. Peguei o caderno preto do meu pai e procurei pela mesma anotação. E lá estava, uma página inteira com o título sublinhado, ZR41, escrita com pressa, como se ele quisesse anotar tudo antes que esquecesse. Era um texto curto, mas intenso. Ele dizia que ali estava o último segredo. O que nem mesmo Miguel sabia, e que aquilo só deveria ser descoberto se eu estivesse preparado para enfrentar o peso da verdade. A página terminava com um aviso: não vá sozinho, mas não leve ninguém da família. Aquilo me assustou. O que havia de tão grave ou tão valioso que meu pai julgava perigoso até para quem estava fora da família? Passei o dia refletindo, observando as terras em volta da casa. O mapa indicava uma região afastada, próxima a um velho riacho que, segundo meu pai, secou há décadas. Peguei a bússola antiga que estava no baú e tracei o caminho com cuidado. Era um trecho denso de mato, sem trilha, sem nada além de terra e silêncio. Esperei o sol começar a descer. Peguei a lanterna, o mapa, uma garrafa de água, um canivete e fui. A caminhada era pesada. O mato fechava no caminho. Os galhos arranhavam minha pele. E o silêncio era tão profundo que eu ouvia meu próprio coração batendo. Chegando ao ponto marcado, tudo parecia igual. Apenas árvores, raízes expostas e pedras. Nada de especial. Mas então percebi um detalhe. Uma pedra diferente das outras, com cortes retos em uma das laterais. Parecia ter sido movida por mãos humanas. Aproximei e tentei empurrá-la. Nada. Peguei o canivete e comecei a cavar ao redor. A terra estava mais solta do que deveria. Continuei. Depois de mais de 1 hora cavando, minhas mãos estavam imundas e minha roupa encharcada de suor. Mas ali estava, uma tampa de ferro, enferrujada, com uma argola. Puxei com todas as forças. A tampa cedeu com um rangido grave e abafado. Um cheiro antigo saiu dali de dentro, como se o passado tivesse sido guardado com cadeado. Desci com cuidado. Eram poucos degraus, mas a escuridão engolia tudo. Liguei a lanterna e vi uma pequena câmara subterrânea. Paredes de pedra, chão de terra batida, e no centro, um baú de madeira escura com um símbolo entalhado na tampa. A mesma letra A do caderno de meu pai. Me ajoelhei diante do baú com o coração disparado.
Coloquei a mão na tampa e hesitei por um segundo. Depois abri. Lá dentro, havia apenas um envelope grosso, uma pequena caixa de metal e um conjunto de fotografias. Peguei o envelope e abri. Era uma carta de Áurea, escrita com uma letra delicada e firme. Ela começava me chamando de meu pequeno Caio. Na carta, ela contava tudo o que meu pai não teve coragem de me dizer. Como minha mãe, Lúcia, havia sido assassinada por causa de uma disputa por terras, e como os verdadeiros culpados eram pessoas muito próximas. Ela citava nomes, inclusive com todas as letras, o de Vinícius, meu irmão mais velho. Segundo ela, ele já adulto, se envolveu num esquema com políticos da região, falsificou documentos e participou diretamente da ocultação da morte de Lúcia. Meu pai descobriu tarde demais e, por isso, decidiu esconder a verdade. Me tirou de perto deles para salvar minha vida. O testamento verdadeiro que ele deixou para mim era só uma parte. A outra parte estava ali, naquele baú, guardada com a mulher que me amou como uma mãe. A pequena caixa de metal guardava uma gravação em um pendrive. A voz de Áurea, explicando tudo, confessando, chorando, implorando que um dia eu a perdoasse por não ter conseguido me criar, que ela tentou lutar contra todos, mas foi silenciada, e que meu pai, mesmo com medo, fez tudo o que pôde. Eu ouvi a voz dela várias vezes, chorei, e senti como se, finalmente, alguém estivesse me dizendo que eu pertencia a algum lugar. Saí dali no escuro, com os olhos molhados e o coração despedaçado, mas também com a alma mais leve. Eu sabia agora quem eu era e por que tudo aconteceu do jeito que aconteceu. Os dias que se seguiram foram os mais silenciosos da minha vida. Depois que voltei daquela câmara escondida no meio do mato, algo dentro de mim se quebrou e, ao mesmo tempo, algo foi curado. Saber da verdade era como carregar uma faca de 2 gumes. De um lado, finalmente compreendia tudo o que havia sofrido em silêncio. De outro, a dor de descobrir que a injustiça veio de quem carregava o mesmo sangue me destruía aos poucos. Vinícius, meu irmão, aquele que cresci tentando agradar, que sempre me olhou com superioridade, como se minha existência fosse um erro. Ele não só sabia do meu passado, como participou do crime que me tornou órfão, falsificou documentos, encobriu a morte da minha mãe e, ao longo dos anos, se beneficiou do silêncio de todos. Tudo isso estava registrado. A carta de Áurea, a gravação no pendrive, os documentos escondidos no baú. Cada linha era uma facada nova, mas agora não havia mais espaço para dúvidas. A máscara havia caído. Decidi que era hora de agir, mas com calma, como meu pai faria. Não com ódio, mas com verdade. Comecei a organizar tudo em ordem cronológica, desde o testamento que recebi, passando pelas cartas do meu pai, o relato de Miguel, as fotos, o mapa, os documentos com o símbolo ZR41, a carta de Áurea e, por fim, a gravação. Montei um dossiê completo, guardei em uma pasta preta e escondi num fundo falso de uma estante. Mas também fiz cópias digitais. Enviei para um e-mail seguro com senha protegida e gravei tudo em um pendrive extra que ficou pendurado no meu pescoço. Sabia que uma hora ou outra eles viriam, e não demorou. 2 dias depois, Rafael apareceu na porta da casa no alto do cedro. Veio sozinho, camisa social, relógio caro, mas com o rosto abatido. Quando o vi, senti uma mistura de raiva e pena. Ele parecia menor, não fisicamente, mas no espírito, como se o peso do tempo tivesse finalmente alcançado o orgulho dele. "Caio, podemos conversar?", disse com um tom quase humilde. Assenti com a cabeça e o deixei entrar. Sentou na cadeira da sala, a mesma onde li a primeira carta do pai. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Ele parecia nervoso, diferente daquele homem frio que sempre se colocava acima de todos. "Eu sei que a herança que você recebeu não é só uma casa. Eu sei que tem mais coisa ali. Vinícius está desesperado, acha que você descobriu tudo, e talvez tenha descoberto mesmo. Mas eu só queria saber a verdade." Aquelas palavras me pegaram de surpresa. Rafael sempre foi o mais distante, mas agora estava ali, quase quebrado. Decidi testar. E se eu dissesse que tenho provas de tudo? Que sei o que aconteceu com a minha mãe? Que sei que Vinícius estava envolvido? Que o papai sabia e escondeu de todos para me proteger? Ele não respondeu. Apenas abaixou os olhos. Suas mãos tremeram. "Então é verdade", sussurrou. Eu desconfiava. Sempre achei que havia algo errado, mas nunca pensei que fosse tão grave. A dor nos olhos dele era real. Pela primeira vez,
vi um resquício de arrependimento. Rafael me contou que há anos vinha tentando se afastar dos negócios escusos do irmão, que sabia que o Vinícius usava laranjas para registrar terras, desviava recursos e que possivelmente havia algo relacionado a uma morte antiga. Mas ele não quis saber, se omitiu, e agora estava ali, tentando fazer o que deveria ter feito há décadas. Você pretende ir à polícia, Caio? Ele perguntou. A pergunta pairou no ar como um trovão prestes a estourar. Eu mesmo ainda não sabia a resposta. Parte de mim queria justiça. Outra parte só queria paz. Mas Rafael parecia genuíno. Talvez ele também tivesse sido manipulado. Ou talvez fosse apenas covarde. Não sei. Mas vi dor em seus olhos. Antes que eu pudesse responder, um carro estacionou em frente à casa. E de lá, desceu Vinícius. Ele entrou sem bater. Veio direto para cima de mim. Os olhos vermelhos, suado, descomposto. O que você descobriu, Caio? O que você tem? Por que está nos torturando desse jeito? Levantei com calma e encarei ele nos olhos. Você sabe o que eu descobri, Vinícius. Sabe muito bem. E sabe também que, se eu quisesse, já teria te destruído. Mas ainda não fiz, porque quero entender por quê. Me diz por que você fez aquilo com a minha mãe. Por que mentiu? Por que nunca teve coragem de me encarar como irmão? Ele hesitou, engoliu seco. Pela primeira vez, vi medo nele. Medo de verdade. A máscara caiu, e o silêncio dele foi a confirmação que eu precisava. Saí da sala, fui até o quarto e voltei com a pasta preta nas mãos. Coloquei sobre a mesa. Os dois olharam como se eu tivesse posto ali uma bomba. Está tudo aqui. Provas, relatos, documentos. Vocês têm dois caminhos. Ou confessam, ou esperam a polícia bater na porta. O silêncio que veio depois foi sufocante. Vinícius, pálido, apenas assentiu e saiu. Rafael ficou mais um tempo. Depois apertou minha mão e disse apenas: me perdoa. Fiquei ali, sozinho. Mas dessa vez não me senti pequeno. Não me senti excluído. Pela primeira vez na vida, me senti inteiro. E você que está me ouvindo até aqui, eu queria te agradecer, de verdade. Porque é difícil carregar uma história assim no peito. Mas saber que alguém aí do outro lado se importa, escuta, sente junto comigo, me faz seguir em frente. Se essa história tocou teu coração, me conta aqui nos comentários. E se você também carrega segredos, injustiças ou reviravoltas na alma, esse canal é o nosso lugar. Aqui a dor não é só dor. Ela vira força, e força compartilhada vira cura. A noite caiu pesada naquele dia. O céu parecia coberto por um véu cinzento que não deixava as estrelas aparecerem. Eu fiquei sentado na varanda por horas, olhando para o nada, ouvindo apenas o som distante dos grilos e o farfalhar das folhas secas que o vento arrastava pelo quintal. Aquele silêncio tinha um peso diferente agora. Não era mais vazio, era denso, carregado de tudo o que tinha sido dito e de tudo o que ainda precisava acontecer. No dia seguinte, fui até a cidade conversar com um advogado de confiança. Levei parte dos documentos e contei parte da história, sem mencionar nomes, apenas os fatos. Ele me ouviu com atenção. Anotou tudo, fez cópias e me orientou a guardar o original com segurança. Disse que aquilo podia sim fundamentar uma denúncia formal, que havia elementos graves e que, dependendo de como eu quisesse agir, o caso poderia ganhar grandes proporções. Eu ouvi cada palavra, mas dentro de mim algo dizia para esperar. Não por medo, mas por sabedoria. Meu pai teria esperado. Áurea teria esperado. Era preciso mais do que coragem. Era preciso preparo emocional. Voltei para casa com a cabeça em brasa. Aquilo tudo tinha um peso que começava a me esmagar. Passei a noite organizando novamente os arquivos, digitalizando mais documentos, gravando cópias de segurança. Comecei a montar uma linha do tempo completa com datas, nomes, fatos e provas. Era como construir o quebra-cabeça de uma vida inteira distorcida por mentiras. 2 dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era minha mãe, a primeira desde o funeral. Sua voz estava diferente, hesitante, quase suave. Perguntou se podia me visitar. A princípio, hesitei, mas algo em mim me disse que era a hora. Ela chegou no fim da tarde, usando um vestido antigo, os cabelos presos num coque simples. Carregava uma sacola com biscoitos caseiros. Nunca tínhamos tido esse tipo de momento antes. Quando entrou, olhou em volta da casa como se estivesse pisando no passado. Sentou-se na cadeira da sala, a mesma onde Rafael havia estado, e ficou em silêncio por alguns minutos, até que falou: seu pai, ele sempre foi bom com você, Caio, do jeito dele, mas eu errei muito. Eu te tratei como um peso, e hoje eu entendo por quê. Não porque você era menos, mas porque você me lembrava dela. Eu sabia. Lá no fundo, eu sempre soube. Lúcia, completei. Ela assentiu,
com os olhos marejados. Minha irmã mais nova, eu sempre fui a sombra dela. Ela era a favorita da família, a bonita, a inteligente, a doce. Quando engravidou, todos se comoveram. Mas quando ela morreu, e você sobreviveu, eu não consegui lidar. Era como se tudo que ela foi tivesse ficado em você, e eu me sentia apagada de novo. Ela chorava, mas sem fazer drama. Era um choro contido, silencioso, como o amor que eu nunca recebi dela. Pela primeira vez, vi minha mãe como mulher, não como aquela figura fria que sempre controlou a casa, mas como alguém quebrada, cheia de mágoas que nunca soube curar. Você foi criada por um pai que te amou mais do que tudo, e mesmo assim, eu não consegui amar você como merecia. Me desculpa, Caio. Naquele instante, algo dentro de mim cedeu. A raiva que eu carregava há anos começou a derreter. Não que tivesse desaparecido, mas diminuiu o suficiente para que eu conseguisse respirar. Eu não te odeio, mãe, mas eu precisei me afastar para não me perder. Ela assentiu novamente e ficou ali mais um tempo. Antes de sair, olhou nos meus olhos e disse algo que nunca pensei que ouviria. Você é o melhor de nós. Mesmo sem ter recebido quase nada, se tornou mais íntegro do que qualquer um nessa família. E agora eu entendo porque o seu pai deixou tudo nas suas mãos. Depois que ela foi embora, eu sentei no chão da sala e chorei. Um choro longo, pesado, libertador. Chorei por tudo que não vivi, por tudo que descobri, por tudo que carrego. Pela primeira vez, minha dor encontrou eco. E isso fez toda a diferença. No dia seguinte, fui novamente ao local do baú escondido. Senti que havia algo mais. Uma intuição estranha me puxava para lá. E não era coincidência. Atrás da parede de pedra onde estava o baú, havia uma marca que eu não tinha notado. Um pequeno entalhe em forma de estrela. Lembrei do símbolo que aparecia nos documentos do meu pai. Peguei o canivete e comecei a raspar ao redor. A pedra estava solta. Ao removê-la, encontrei outro compartimento, pequeno, mas decisivo. Dentro havia uma última carta, escrito com a caligrafia forte e firme de Áurea. Se você encontrou isso, é porque chegou até o fim do que deixamos. Agora é com você. Não viva com medo e não viva com ódio. Use tudo o que sabe para transformar essa história. Não por vingança, mas por justiça. Fechei os olhos, respirei fundo e entendi que estava pronto. Depois de ler aquela última carta de Áurea, percebi que o que eu carregava nas mãos era mais do que documentos e provas. Era uma responsabilidade. Eu poderia simplesmente desaparecer, me mudar para longe, viver com o que havia herdado e deixar tudo para trás. Mas não seria justo, nem com minha mãe, nem com meu pai, nem comigo mesmo. Eu precisava fazer o que era certo, mesmo que custasse minha paz. Mesmo que significasse abrir feridas em pessoas que nunca me enxergaram como parte de nada. Voltei para casa e revisei tudo mais uma vez. Aquela documentação não era só reveladora, era irrefutável. Nomes, datas, assinaturas, gravações, fotos, registros de transferências. Tudo apontava para uma trama longa e calculada, que começou com a morte da minha mãe e se estendeu por décadas, beneficiando quem sabia, manipulando quem fingia não ver e destruindo quem tentou proteger a verdade. Na manhã seguinte, fui à delegacia da cidade. Levei as provas, entreguei tudo ao delegado e contei minha história, sem cortes, sem floreios. Ele me ouviu com a seriedade de quem sabe que está diante de algo grande. Pediu alguns dias para encaminhar tudo ao Ministério Público. Disse que aquilo ia precisar ser investigado com cautela e que, se confirmado, poderia desencadear uma operação muito maior. Saí dali com o peso no peito e o frio na espinha, mas também com uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Ao voltar, recebi uma ligação. Era Rafael. Caio, eu preciso te ver. É urgente. Marcamos na casa do nosso pai, no centro da cidade. Ao chegar lá, vi que ele não estava sozinho. Sentados ao redor da mesa estavam também Vinícius, minha mãe, e um homem de terno que eu não conhecia. Ao entrar, o silêncio se espalhou como veneno. O desconhecido se apresentou como advogado da família. Vinícius estava pálido, suando. Rafael, inquieto. Minha mãe, cabisbaixa. Caio, ficamos sabendo que você entregou documentos à polícia, disse o advogado. Viemos pedir que pense melhor. Isso pode prejudicar todos nós. Podemos conversar, resolver tudo em família. Aquela velha palavra, família, que tantas vezes foi usada para me excluir, agora aparecia como uma bandeira de socorro. Resolver tudo em família? Repeti.
Onde estavam vocês quando eu era ignorado, humilhado, deixado de lado? Agora querem diálogo? Vinícius se levantou, transtornado. Se isso for adiante, você destrói todos nós, nossas empresas, nosso nome, nossa história. Levantei também. O sangue fervia. Vocês destruíram minha mãe, falsificaram documentos, se aproveitaram do silêncio e ainda querem sair como vítimas? Chega. Minha mãe chorava em silêncio. Rafael olhava para o chão. O advogado tentava intervir, mas eu já tinha tomado minha decisão. A verdade precisava ser exposta, não por vingança, mas por justiça, por dignidade, por paz. Eu não quero o que é de vocês. Nunca quis, mas também não vou deixar que a memória da minha mãe continue enterrada na lama que vocês criaram. E se a justiça decidir que devem pagar por isso, que paguem, como qualquer cidadão comum pagaria. Saí da sala, sem olhar para trás. O sol batia forte do lado de fora, mas dentro de mim, o clima era de tempestade. Uma tempestade que não trazia destruição, trazia renovação. Nos dias seguintes, a movimentação foi intensa. O delegado me chamou para novos depoimentos. Pessoas começaram a ser ouvidas. A imprensa local começou a farejar algo. Um jornalista entrou em contato comigo, dizendo que tinha recebido uma denúncia anônima sobre crimes de falsidade ideológica e desvio de terras. Eu não confirmei nada, mas sabia que, em breve, tudo viria à tona. E então, veio a notícia que eu já esperava. A empresa de Vinícius estava sendo investigada por lavagem de dinheiro. Rafael teve que se afastar do cargo de diretor em uma das instituições onde atuava. Os nomes da nossa família começaram a aparecer nos jornais. As máscaras estavam caindo, uma a uma. Minha mãe me ligou no meio da noite. Estava arrasada. Disse que as vizinhas estavam comentando, que ela não conseguia mais sair de casa, que tudo estava desmoronando. Pediu que eu parasse, que pensasse na reputação da família, mas dessa vez, fui eu quem desligou o telefone. Eu não estava mais disposto a carregar a culpa que não era minha. E no meio de tudo isso, algo inesperado aconteceu. Recebi uma carta simples enviada pelo correio sem remetente. Quando abri, encontrei uma única frase escrita à mão. Seu pai teria orgulho de você. Nenhuma assinatura. Nada além disso. Mas eu soube. Era de Miguel. E aquelas palavras foram o abraço que eu não recebi na infância. Foram o reconhecimento que esperei por anos. Foram a confirmação de que meu caminho, por mais difícil que fosse, era o certo. Enquanto o mundo desmoronava ao redor dos culpados, eu me reerguia, silencioso, inteiro, verdadeiro. Com o avanço das investigações, meu nome passou de invisível a inevitável. O jovem esquecido da família Andrade, aquele que durante quase 3 décadas não era sequer convidado para o Natal, agora era o centro de todas as conversas. Mas não por escândalo ou escárnio, era por respeito. O mesmo respeito que me foi negado por uma vida inteira. Os jornais começaram a relatar detalhes das denúncias. A justiça determinou bloqueio de bens, quebras de sigilo e prisões preventivas de laranjas usados por Vinícius em suas fraudes imobiliárias. O nome da nossa família, que já foi sinônimo de tradição e sucesso, agora era manchete de vergonha. Mas para mim, aquilo não era uma vitória, era uma consequência, o preço da verdade, por mais dolorosa que fosse. Miguel me ligou dias depois. A voz dele, mesmo rouca, trazia serenidade. Você fez o que precisava ser feito, Caio. Seu pai, ele sabia que você teria essa força. E eu também sabia. Agradeci em silêncio. Não havia mais o que dizer. Eu não buscava glória. Só queria justiça. E o mais importante, paz para a memória da minha mãe, que teve sua vida apagada para que outros prosperassem com sua morte. Naquele mesmo dia, decidi voltar ao local onde tudo começou. A casa no campo, o Alto do Cedro. Era como se aquele lugar, antes desprezado até por mim, agora fosse meu refúgio. Entrei, fechei a porta e encostei a mochila no canto da sala. Sentei no chão e respirei fundo. Havia silêncio, mas um silêncio diferente. Não era mais o silêncio do abandono, era o silêncio da cura. Revirei as últimas caixas que ainda estavam fechadas. Encontrei livros antigos, agendas do meu pai, fotos de infância. Vi uma imagem minha aos 2 anos, sentado no colo de uma mulher que me olhava com um amor que atravessava o papel. Era Lúcia, minha mãe. Pela primeira vez, enxerguei no olhar dela tudo o que me faltou. E pela primeira vez, chorei não só de dor, mas de gratidão. Na mesma caixa, encontrei mais uma carta. Desta vez, assinada pelos 2, Lúcia e Alberto. Era um texto escrito de forma simbólica, como se fosse uma cápsula do tempo. Eles imaginavam que um dia eu voltaria ali e deixaram palavras para mim. Diziam que,
Mesmo que o mundo me virasse as costas, o amor deles por mim sempre estaria naquela casa. Que a terra do Alto do Cedro era sagrada, não por causa do valor comercial, mas porque foi ali que decidiram me proteger, me esconder do mal, da cobiça, das mentiras. Ali, naquela casa que me foi dada como esmola, morava o maior gesto de amor da minha vida. Foi quando tomei a decisão. Aquela propriedade não seria vendida, não seria usada como moeda. Aquela terra seria preservada, cuidada, transformada em algo maior, um refúgio, um espaço de cura para crianças e jovens rejeitados, como eu fui um dia. Comecei a planejar um projeto social ali mesmo, na mesa simples de madeira da sala. Cada centavo herdado seria usado para construir algo que desse sentido a tudo. Um centro cultural, um abrigo, uma biblioteca, um lugar onde nenhuma criança se sentisse invisível. Enviei o projeto para algumas ONGs da região, contei minha história com o coração na mão e, para minha surpresa, recebi respostas emocionadas. Pessoas dispostas a ajudar, a financiar, a construir junto comigo. As coisas começaram a andar. Enquanto isso, Rafael me procurou de novo. Ele não estava mais envolvido nas empresas da família. Havia se afastado de tudo. Disse que estava morando em uma pequena chácara, vivendo de forma simples. Queria pedir perdão de novo, mas desta vez não com palavras. Disse que havia separado parte do que ainda possuía para investir no projeto do Alto do Cedro, não para limpar a culpa, mas porque acreditava na transformação que aquilo poderia trazer. Aceitei, com uma condição: que ele trabalhasse ali também, que colocasse a mão na terra, que plantasse árvores, que ouvisse as crianças, que sentisse na pele o que era reconstruir vidas com dignidade. Ele aceitou sem pensar. Os meses passaram. As investigações avançaram. Vinícius teve a prisão decretada. O Ministério Público descobriu ramificações de corrupção envolvendo políticos locais, empresários e até servidores públicos. Aquela denúncia inicial desencadeou uma limpeza que há anos a cidade precisava. Minha mãe, em silêncio, se afastou. Vendeu o que pôde. Mudou-se para uma cidade do interior, onde ninguém a conhecesse. Mandou uma última carta, dizendo que precisava reaprender a viver. Não respondi, mas guardei. A casa no Alto do Cedro foi se transformando. As paredes foram restauradas. O jardim ganhou vida, e cada canto da propriedade foi preenchido com amor. Jovens começaram a chegar. Crianças com histórias tão duras quanto a minha, olhos assustados, mas cheios de esperança. E eu, ali no meio deles, me vi refletido, não como um herói, mas como alguém que sobreviveu. E decidiu fazer daquela sobrevivência um caminho para muitos. Hoje, enquanto escrevo essas palavras sentado na varanda da antiga casa do Alto do Cedro, sinto algo que nunca imaginei sentir em toda a minha vida: paz. O céu está limpo, os pássaros cantam por entre as árvores que plantei com as próprias mãos, e o riso das crianças ecoa lá de dentro como uma música que cicatriza feridas antigas. Essa casa, que um dia me foi entregue como um presente amargo, se tornou o berço de um novo começo, não só para mim, mas para muitos. O projeto que nasceu do caos hoje se chama Estação Áurea, em homenagem à mulher que me amou em silêncio, que me protegeu com coragem e que, mesmo calada, deixou um legado capaz de atravessar gerações. Aqui recebemos jovens que passaram por abandono, violência, desprezo. Aqui, eles aprendem a plantar, a cozinhar, a contar suas histórias e, acima de tudo, a entender que não são erro nenhum, são vidas com valor, com força, com futuro. Eu me tornei um contador de histórias. Não aquelas inventadas, cheias de heróis e vilões caricatos, mas histórias reais, histórias como a minha e como a de tanta gente que a sociedade empurra para os cantos, que o silêncio engole, que o sistema tenta apagar. Toda semana, sento com um grupo de jovens no pátio da casa, à sombra da velha jabuticabeira, aquela mesma onde encontrei a primeira pista deixada por meu pai. Nós conversamos sobre dor, sobre família, sobre o que é recomeçar. E é ali, naquele círculo de almas feridas, que entendo o porquê de tudo. Nada foi em vão. A dor me moldou, a rejeição me fortaleceu, o silêncio me ensinou a escutar. E quando tudo parecia perdido, o amor de quem já não estava mais aqui me puxou de volta. O que meu pai fez, mesmo com tantos erros, foi a prova de que até o homem mais duro pode amar profundamente. Ele não sabia demonstrar, mas deixou sinais por toda parte. E hoje, ao olhar para trás, entendo cada gesto, cada silêncio, cada decisão. Vinícius continua preso. O processo ainda corre, com outras ramificações sendo investigadas. Rafael segue trabalhando aqui com a gente.
Se tornou outro homem, mais simples, mais humano. Planta, limpa, cozinha. E de vez em quando, me olha com um sorriso tímido, como quem ainda se assombra com tudo o que aconteceu. Minha mãe, pelo que sei, está morando em Minas Gerais. Abriu uma pequena confecção de roupas. Vive sozinha, mas parece estar bem. Mandei uma carta semanas atrás. Não para reatar, mas para dizer que perdoo. Não porque esqueço, mas porque não carrego mais essa dor. A dor já teve seu lugar em mim. Hoje ela é lembrança. E toda lembrança, por mais amarga que seja, carrega a semente do que podemos nos tornar. A minha se transformou em acolhimento, em justiça, em um lugar onde o amor não é sussurrado com medo, mas gritado com orgulho. De vez em quando paro para ver as crianças correndo pelo quintal e me pego imaginando minha mãe, Lúcia, me olhando do mesmo jeito. O jeito como Áurea olhava para mim naquela fotografia antiga. O jeito como meu pai olhava de longe, tentando proteger sem deixar perceber. Essas 3 figuras marcaram minha história. E por mais que o mundo tenha tentado me empurrar para a solidão, foram eles que me resgataram, mesmo depois da morte, mesmo sem voz. Hoje sou um homem inteiro. E inteiro, para mim, não significa perfeito, significa consciente do que vivi, do que perdi, do que escolhi construir a partir dos cacos. E se você chegou até aqui comigo, saiba que essa história não é só minha, ela também pode ser sua. Talvez você tenha sido rejeitado pela sua família, talvez tenha sido invisível, carregado uma dor que ninguém vê, talvez ainda esteja no escuro, esperando que alguém acenda uma vela no fim do túnel. Se for o seu caso, eu quero te dizer, a dor não precisa ser seu destino. Ela pode ser só a travessia. E eu te convido a compartilhar sua travessia comigo. Me conta aqui nos comentários o que essa história te despertou. Não porque eu quero números ou curtidas, mas porque, às vezes, escrever é a única forma de começar a curar. E se você ainda não faz parte dessa família que estamos criando aqui, se inscreve no canal. Não porque eu peço, mas porque eu acredito que o que a gente vive aqui pode tocar alguém aí. Assim como essa história, mesmo cheia de dor, encontrou morada em você. Obrigado por estar aqui.